Olá, estamos aqui novamente para estar falando sobre transação tributária e as formas que eu consigo para administrar as minhas dívidas, os meus impostos. A transação tributária, ela foi criada no Código Tributário Nacional em 1972, mas só foi regulamentada a partir de 2018. Nesse caso, em 2018, nós começamos com a transação tributária federal, mas ela está aberta para todas as modalidades. Tanto que hoje nós temos transação tributária municipal, federal, em várias modalidades, e também no estadual, que nós tivemos agora um vídeo anterior que nós falamos sobre isso. O governo de São Paulo está com a transação tributária paulista em andamento até 30 de abril de 2024. Vamos ver se vai estender ou não, ou se vai ter novas modalidades, mas isso é possível. A transação tributária federal, ela já acontece desde 2018 e pode ser por adesão. Eu vou no sistema, entro e busco o meu desconto e faço o meu parcelamento, como também ele pode ser individual, simplificada, ou uma individual mais elaborada. Para começar, qualquer transação tributária necessita de classificação. Essa é a base. Qual é a sua classificação para você poder obter descontos? Se a sua classificação é A, você não vai obter descontos, porque você tem capacidade de pagar o seu débito em 60 meses superior à sua dívida. Se a sua classificação é B, é de média complexidade, você também não vai conseguir descontos, porque você também tem capacidade para pagar o seu débito em 60 meses sem desconto. O seu faturamento, o andamento da sua empresa tem capacidade e não precisa de benefícios trazidos pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Agora, se a sua capacidade é C, de difícil recuperação, você já vai obter descontos em relação a isso. E se ela é D, irrecuperável, você vai ter mais capacidade ainda para fazer por adesão ou para fazer a individual simplificada ou a individual mais, que eu chamo de mais bem elaborada, né? Como é que isso acontece? Digamos que você entre para fazer seu parcelamento e você tem uma entrada ou tem parcelas que não comportam dentro do seu parcelamento, apesar da sua classificação com desconto. Você fala, não, eu preciso que alguém me ouça, que me entenda que eu não consigo pagar dessa forma. Aí você vai para a transação individual, desde que você tenha uma dívida acima de 1 milhão. Se você tem uma dívida acima de 1 milhão, você vai para a transação simplificada individual. Então nós vamos entrar com um pedido de requerimento, nós vamos apresentar documentos e apresentar alegações de que há dificuldades para que a sua empresa regularize os seus débitos fiscais dentro da modalidade de adesão, que é aquela padrão mais estancada. E nós vamos então discutir uma outra forma de parcelar. Agora, se a sua dívida é acima de 10 milhões, você tem mais vantagens. Se a sua dívida é acima de 10 milhões, você pode reduzir o seu débito com prejuízo fiscal, se você tiver um regime de tributação de lucro real e tiver prejuízo, né? Até 25% do seu prejuízo e 9% da contribuição sobre o lucro líquido, da base de cálculo. E também você pode reduzir o seu débito depois da consolidação, tanto o prejuízo quanto os precatórios, reduzir o seu débito depois da consolidação, depois da redução. Consolidação é consolidar e reduzir. Depois de reduzido, você pode ainda apresentar créditos ou precatórios. Para essa modalidade de créditos e precatórios, eu diria para você que é muito importante
que você já tenha esse crédito e já tenha esse precatório já pré-aprovado. Já esteja no seu nome, já esteja líquido e certo, porque a Procuradoria ela tem critérios de análise muito difíceis de se atravessar. Então, não é qualquer precatório, não é qualquer creditório federalizado que você vai conseguir colocar dentro do sistema para ser aceito. Mas tem outras formas também de fazer. Nós temos também um prazo, né, que pode se estender até 145 meses, se você for uma microempresa, se você for uma empresa de pequeno porte, se você for uma instituição de ensino, se você for cooperativa. Tem uma série de situações em que você pode pagar o seu débito, desde que ele não seja previdenciário, em até 145 meses. E o seu desconto vai até 65% da dívida. Então, quando a gente ouve assim, 100% de desconto de juros e multas, ok, 100% de desconto de juros e multas. Desde que esse desconto de 100% não ultrapasse a 65% da sua dívida. E não atinja seu principal. Então, vamos imaginar, temos uma dívida de 10 milhões. Qual é o principal dessa dívida? O principal dessa dívida é de 5 milhões. Por mais que você tenha descontos de 100% de juros e multas, você ainda tem 50% da dívida para pagar. Você vai ter de pagar 5 milhões dividido em 145 meses, se você for uma EPP, uma instituição de ensino, hospitais, cooperativas, ou se você for uma empresa que tenha essa capacidade de 145 meses, mas não seja débito não previdenciário. Se for débito previdenciário, você só tem 60 meses para pagar, excluindo a entrada, que a entrada também é solicitada antes da consolidação. Hoje nós temos uma entrada de 6 parcelas. Para as empresas, naquele registro especial, a gente consegue fazer em 12 parcelas. Mas são 6% da dívida, e esse 6% é da dívida total. Então, digamos, você tem aqueles mesmos 10 milhões. Você vai pagar 6% sobre 10 milhões, não sobre 5 milhões, que é o consolidado. Você vai pagar sobre a dívida total, sem aplicação de descontos. Se for previdenciário, você também vai pagar 6% dividido em 6 parcelas, porque você, digamos, você não é daquele grupo especial, sobre a sua dívida total. Aplicando-se isso, então, sobra para previdenciário até mais 54 parcelas e para não previdenciário mais 114 parcelas, tá certo? Porque são 120 para aqueles grupos não especiais e 139 parcelas para aquele grupo de especial. Então você tem um prazo e uma elasticidade. Se você não tiver classificação, você vai para 60 meses sem desconto. Você tem também uma penalidade para essa situação. Você tem uma penalidade que se você entrar neste parcelamento e não cumpri-lo, você está impedido de entrar nesse parcelamento por mais 2 anos. Quando eu falo de transação individual, eu quebro algumas situações. Eu vou conversar com a Procuradoria, nós podemos ter uma audiência com essa Procuradoria e explicar nossas alegações. Nós vamos apresentar balanço, nós vamos apresentar faturamento, nós vamos apresentar uma série de coisas. Documentos normais que você já declarou.
Não é nada também excepcional de dizer assim, ah, vai haver uma devassa na minha vida. Não, não vai haver uma devassa na sua vida tributária. Você vai apresentar os seus mesmos documentos que você declara, que você apresenta e vai pontuar as suas necessidades. Por exemplo, na individual, se você já tem uma execução fiscal e já há depósitos judiciais aplicados, ou já há penhora financeira dentro dessas execuções fiscais, você vai poder abater esse valor. Há uma desvantagem nessa situação, eu entendo que é uma desvantagem. A desvantagem dessa situação é que você tem 10 milhões, vamos continuar com os nossos 10 milhões lá na nossa conta, e tem 1 milhão de penhora, você primeiro vai tirar esse 1 milhão da penhora ou do depósito judicial, sobra 9 milhões. Você vai pagar uma entrada sobre 10 milhões e vai aí consolidar o seu débito sobre 9. Eu acho que o melhor seria que a gente tirasse essa vantagem dentro do débito já consolidado. Então, imaginando que a gente tinha aqueles 5 milhões que a gente falou do principal, e eu tiro 1 milhão do depósito judicial da penhora, fico com 4 milhões para pagar. Mas aí a Procuradoria entende diferente. Primeiro ela tira do cheio, do gordo, com juros e multas, e depois é que ela aplica os descontos. Digamos que você tenha imóveis penhorados. Você, enquanto está no parcelamento, vai ser o mesmo sistema de execução. Você vai manter esses imóveis penhorados. Mas você pode oferecer também um bem à penhora. Ah, eu quero dispor deste bem para a Procuradoria. Eu posso também dizer que eu quero uma parcela menor durante um período, por exemplo, 18 meses, 12 meses, para que eu possa vender, libero esse imóvel e eu possa vender esse imóvel sob a condição de parcelar este débito, abater esse crédito, abater esse crédito dentro do meu débito com a Procuradoria. Então, por exemplo, se eu tenho um imóvel de 3 milhões e eu tenho lá 5 milhões para pagar parcelado, eu passo a reparcelar o meu débito por 2, pelos mesmos 120 meses ou pelo tempo que me falta para completar 120 meses se eu for do grupo normal e se eu for 145 meses se eu for do grupo especial. A Procuradoria dá uma preferência para os débitos previdenciários, porque é aquele que você vai pagar mais rápido, tá? Mas de qualquer forma, nós vamos ter de pagar uma entrada. Na discussão da Procuradoria, discutindo diretamente com a Procuradoria, é possível a gente ter uma redução na entrada. O que ele faz? Por exemplo, se eu for um grupo econômico e eu juntar todos os meus débitos, ele vai pegar a minha melhor ou pior condição, por exemplo, classificação D, vai pegar essa situação e vai então trazer uma situação diferente para a minha negociação. Então eu tenho uma empresa com C, uma empresa com D. Ele vai pegar a que eu tenho maior desconto para aplicar todos os descontos sobre a minha dívida consolidada. Ele pode também pegar essa situação e me dar um desconto em vez de uma entrada em vez de 6% em 6 vezes, em 4% em 12 vezes, como era a condição anterior que nós tínhamos das transações que se iniciaram. Depende da nossa negociação. Aí, digamos que a gente chegue nessa situação e fale assim, olha, mas apesar de você ter me dado essa vantagem de 4%, de 12 parcelas, tudo, as 12 segundas parcelas, né, da 13 a 24, eu não consigo uma condição especial, em vez de eu pagar, por exemplo, 10 mil, eu vou pagar 7 mil durante esse mês, durante esse período, e aí eu começo a pagar, ao invés de 10, 12 mil,
a partir da 25ª parcela? Posso também. Então, você tem uma flexibilidade para negociar. Quanto maior o seu débito, maior é a escala onde nós vamos pedir aprovação. Então, por exemplo, eu tenho um débito de 1 milhão e eu estou no Rio de Janeiro. Eu vou ser julgado na Procuradoria Regional do Rio de Janeiro. Mas eu tenho um débito de 50 milhões, aí eu vou para uma outra instância. Eu tenho um débito de 100 milhões, aí eu vou até o Ministério para poder pegar todas as chancelas para essa negociação. Por isso que a gente escuta vantagens assim, o time de futebol conseguiu uma transação tributária especial. A empresa que estava em recuperação judicial de determinado ramo comercial conseguiu uma transação tributária. Você tem o mesmo direito. Você tem o mesmo direito, você tem as mesmas condições. Todos nós temos direito à transação tributária individual, desde que a gente prove que não tem condições para fazer a transação por adesão ou a transação em 60 meses ou parcelamento simplificado em 60 meses. Então, nós temos os mesmos direitos que o time de futebol, que a grande loja de departamentos e toda essa situação. Depende da nossa negociação, depende da nossa intenção e depende da gente trabalhar com o nosso órgão de procuradoria ou com a forma que a gente vai fazer esse requerimento. Então, se você precisar de mais informações, se você quiser trabalhar melhor com essas informações, eu estou à sua disposição. Me mande um e-mail, me mande um WhatsApp e eu vou lhe auxiliar para você resolver essa situação ou elucidar as suas dúvidas. Obrigada e até uma próxima vez.